Sejam então bem-vindos, uma boa tarde. Vamos para mais um Conselho em Revista, aqui nesta sexta-feira, espaço onde habitualmente falamos então dos acontecimentos, pelo menos de alguns, que marcaram o Conselho na última quinzena. Comigo já está António Paiva, comentador residente do programa. Aguardamos a todo momento também a chegada do António Alexandre, mas vamos de imediato para a conversa nesta edição de hoje. António Paiva, um dos temas que escolhemos para esta edição é a apresentação pública da candidatura do António Lourenço dos Santos, a candidatura à presidência do PSD. De facto, em face daquilo que vinhamos aqui abordando também com a apresentação da candidatura de Maria de Lourdes, adivinhava-se um segundo candidato, uma vez que as forças, digamos assim, os principais elementos do partido tinham de alguma forma mantido-se no anonimato, e isto indiciava de alguma forma que iria aparecer um outro candidato. Confirma-se então? É positivo. Eu acho que o primeiro aspecto é esse mesmo. É positivo haver uma candidatura, digamos, entre aspas, do regime. Ou seja, o que me parece que é interessante aqui é perceber que efetivamente se reuniram duas pessoas que se dividiram no mandato anterior, não é? Era expectável que entre o engenheiro Delgado e o Dr. Lourenço dos Santos que houvesse, digamos, uma disputa como houve, mais ou menos pública, com o objetivo de ser qualquer um deles candidato à Câmara Municipal. Acabou por ser o engenheiro Delgado o candidato. Havia uma hipótese um pouco exterior, não é, que em minha opinião até, e na opinião da maioria das pessoas, poderia ter trazido, digamos, uma levada de ar fresco, que era o Dr. Boavida, e que, como todos sabemos, à última da hora não pôde, por razões de saúde, ser candidato. E, portanto, para mim, digamos que está a haver uma espécie de uma reedição do mandato anterior, e estão, mais uma vez, Delgado e Lourenço dos Santos juntos, mas numa fase muito preliminar, que é aquela de tentar ganhar o partido, não é? Este primeiro projeto, este primeiro objetivo é ganhar o partido. Já se previa isso. Eu creio que, digamos, a antecipação de Lourdes Ferro Romão foi muito no sentido de encontrar, digamos, apoios e poder ser uma alternativa ao status quo. Lourenço dos Santos vem apresentar-se como, digamos, o candidato do regime. Ou seja, neste momento temos os tais dois candidatos de que se falava, que se poderia vir a ter. Vamos ver que resultados é que dá. Eu acho que um aspecto positivo é se der debate interno, no sentido de se dar mais um passo para além daquilo que foi o que se ouviu dizer nesta palestra, digamos, entre aspas, e nesta apresentação que Lourenço dos Santos faz. Ele faz uma primeira apresentação onde já disse o mesmo que disse quando foi, digamos, pré-candidato às eleições. Depois, a dada altura, houve a ideia de que ele poderia formar uma lista de independentes, etc. A verdade é que fez parte da tal sondagem feita por o PSD e também os resultados não lhe foram muito favoráveis. Eu acredito que esta união, digamos, destas pessoas que têm estado mais ligadas à atual Comissão Política possa ser a verdadeira disputa que o PSD precisa de fazer de uma vez por todas. A parte menos positiva de tudo isto é que já não posso estar de acordo com a forma como Lourenço dos Santos se apresenta, não é? Eu acho que, estando associado e anunciando que um dos vice-presidentes é o engenheiro Delgado, ao mesmo tempo está a assumir responsabilidades por o resultado do mandato anterior e, portanto, é a minha opinião que deveria ter começado por, digamos, fazer
uma espécie de um ato de contrição de o que é que correu mal, como é que poderemos melhorar dentro do PSD e quais são os nossos objetivos, um bocado para demonstrar aos militantes que vai ser diferente desta ou de outra forma. Não foi isso que ele fez, optou por, digamos, passar um bocado uma esponja sobre aquilo que foi o passado recente e os resultados eleitorais e virar-se, digamos, contra a política autárquica atual do município. É uma estratégia possível. Não me parece é que seja adequada nesta fase. Nesta fase parece-me que era mais interessante que, efetivamente, houvesse um debate aceso dentro da Comissão Política, e agora dentro do PSD local, com o objetivo de esclarecer os votantes de qual será a melhor proposta para dar as respostas adequadas para o mandato que está em curso. António Alexandre, boa tarde também. Muito obrigado. Viva Alexandre. Estávamos efetivamente a iniciar iniciar com este tema da apresentação da candidatura de António Lourenço dos Santos à liderança do PSD. É de facto expectável, era expectável que isto acontecesse ou não? Vem trazer divisões ao partido? Que entendimento é que tem? Eu já não esperava penso que a maior parte das pessoas já não esperavam que aparecesse outra candidatura. Porque quando apareceu a Luís Ferro Mal, pareceu-me ser que existia uma estratégia. Eu já não me recordo bem o que é que disse aqui, agora sou assim, digamos, apanhado de vez em quando nas coisas, que eu de vez em quando faço assim uma hibernação, tenho outras coisas que me preocupam. Não, eu parece-me tenho outras coisas que me preocupam, mas eu acho que parece-me que o Alexandre, exatamente, o Alexandre pensava isso, eu nunca pensei, não é? Eu sempre pensei que havia duas, deveria vir, e lembra-se que falamos sobre isso, portanto, o que teria lógica é que aparecesse, por um lado, quem representa, que é Lourenço dos Santos, quer queira, quer não, é ele porque tem o vice-presidente que é o Delgado. Eu concordo com aquilo que disse há bocado, mas eu estava a querer recordar... Lourdes, que apresenta uma, digamos, candidatura antecipada, um bocado, dando conta do seguinte, que é, ok, nós vamos nos apresentar, e como eu lembro-me ainda, hoje não o referi, na altura disse que a minha opinião era o Carrão filho, digamos, não é? Filho do antigo vereador, que, digamos que se lançou quanto a mim, com este grande objetivo, que eu acho que é de vir um dia a ser candidato à Câmara, e acho muito bem, porque é jovem e deveria ser da juventude que vivia, digamos, a próxima proposta do PSD à Câmara Municipal, seja ela agora neste mandato, seja no mandato seguinte. Se ganhar Lourenço dos Santos, a minha opinião é de que o que vai acontecer é mais um adiamento do PSD no que diz respeito àquilo que são as propostas do futuro. Muito por isto, porque são mais do mesmo, sem propostas concretas. Mas eu posso estar enganado, porque pode... Estas coisas em política às vezes mudam. E pode Lourenço dos Santos vir a concretizar as propostas. Agora, o que é que eu acho estranho é que, lembra-se daquela... ele fez 1 ou 2 reuniões com empresários aqui há cerca de 2 anos, e na altura disse o que disse hoje, ou seja, não o vi fazer propostas concretas agora e dirigidas aos militantes e de alguma forma até quebrar com o passado, que isto tem de acontecer. Pronto, mas eu concordo com o que o Paiva estava a dizer, e eu estava a querer dizer era que quando aqui há uns tempos analisámos até aqui, quando apareceu a candidatura de Luís Ferro Mal, eu pensei que pudesse existir uma estratégia fosse uma estratégia intermédia, é um pouco isto no fundo casando aquilo que é a linha de pensamento do Paiva e a minha. E eu vejo as coisas um pouco, eu acho que consigo ver melhor as coisas do ponto de vista da política partidária interna do que o Paiva se calhar vê melhor porque as coisas passadas em termos do eleitorado e daquilo que o eleitorado espera dos partidos. Eu talvez tenha alguma dificuldade por ser influenciado pela vida interna, conheço muito bem a vida interna e quando eu estou com os dados todos, e no caso não tenho meus dados, eu consigo perceber um mecanismo interno dos partidos, quer dizer, porque o PS e o PSD não são muito diferentes internamente. O Paiva, como nunca viveu isso e vive sempre um pouco à distância disso, tem uma visão mais, eu não diria ligada à terra, mas é ligada à realidade do eleitorado que vai votar depois nos candidatos.
Eu também percebo isso, mas se calhar não tenho essa visão. O Paiva tem mais essa visão. Sim, está sim, mais liberto, está mais liberto da questão interna, claro. e que no fundo é o produto final, porque a luta interna e o arranjo interno prevê ganhar cá fora. E às vezes a destruição da vida interna, isso foi o que se passou comigo. Eu, quando fui candidato, a destruição da vida interna, a vida interna do partido mexeu tanto que eu perdi as eleições. Eu perco as eleições muito porque o partido quis que eu perdesse. Houve muita gente que anda aí, hoje alguns até são grandes autarcas deste Conselho, fizeram tudo para eu perder e, portanto, durante 15 anos o PS não esteve na Câmara. Portanto, às vezes a vida interna dos partidos influencia o eleitorado, porque o eleitorado depois não aceita isso, ou outras coisas. Às vezes a vida interna dos partidos não consegue perceber o eleitorado e não dá ao eleitorado aquilo que o eleitorado quer, porque isso é que os partidos devem fazer, que não é para eles próprios, para consumo interno e para satisfação da Comissão Política e dos militantes. Os partidos existem para criar todas as condições para que o eleitorado que vai votar, por exemplo, nas eleições autárquicas, dê a melhor votação ao partido e o partido dê o poder ao partido, porque os partidos querem poder. É o caso que se passa aqui. Está-se neste momento a passar a nível nacional, com o Rui Rio, e passa-se com o PS, porque ambos estão a disputar quem é que governa o país nos próximos tempos, e a nível aqui, Conselho, o que está a acontecer ao PSD, a querer arranjar internamente alternativas para que o eleitorado um dia diga assim, tomem lá o poder e governem o Conselho. É essa a dúvida que o Paiva tem, no caminho que agora temos. A minha dúvida é quem é a alternativa. Claro, é isso. Primeiro no partido e depois para ganhar tomar. Não mas pode-se ganhar o partido com a maioria e perder depois grandiosamente cá fora. Portanto, o partido o que deve fazer não é aquilo que interessa para dentro, é aquilo que o eleitorado quer. Claro. E, portanto, o partido tem que construir não o fato que gosta de usar e pôr a gravata que gosta de ter, mas pôr o fato e a gravata que o eleitorado quer. Claro. Se conseguir isso, tem êxito. Quando não faz isso, não tem êxito. Bem, no caso aqui, pareceu-me que, sendo a Lourdes Ferro Mal a pessoa que nós conhecemos minimamente, que é uma pessoa minimamente conhecida de toda a gente, e portanto não é uma desconhecida, e se calhar não o disse com tanta fraqueza, acho que o disse, mas agora eu acho que não estava a ver como candidato à Câmara, e se calhar ninguém estava, mas podia ser um bom instrumento para o Partido Social, para o PSD, de criar e limar algumas questões internas que existem e que são reais, e construir uma unanimidade e construir uma alternativa à governação. E, portanto, o eleitorado, Lourdes Ferro Mal não seria um instrumento mau para construir uma maioria perante o eleitorado que vota o próximo Presidente da Câmara, por exemplo. E, portanto, se a estratégia do PS fosse essa, se calhar era uma boa candidatura. Agora, hoje está-se a ver que não foi. Já porquê? Não conseguiu eliminar alternativas. E não conseguiu para já, isto ainda falta muito caminho percorrido, mas para já não conseguiu, porque emergiu esta candidatura do Lourenço Santos, veio buscar isso que o António Paiva estava agora a dizer, que veio já buscar aquilo que se passou há poucos meses, quando foi das autárquicas, ainda não foram há muito tempo, veio já buscar essa divisão, fez salientar novamente essa divisão e o agrupamento de dois grupos do PSD. Podem não ser exatamente os mesmos no PS, nos partidos, as pessoas nunca ficam agarradas toda a vida ao mesmo grupo, vão mudando sucessivamente. Há umas que não compreendem como as pessoas mudam e essas ficam fora da história, porque as pessoas mudam. Veja-se o caso António Costa, António José Seguro. Muita da gente que teve agarrado ao António José Seguro, como eu tive, mas eu, como não estava dependente de mais nada, nem queria futuro, nem queria líder, nem queria mais nada, fiquei no meu canto. Mas há gente que hoje, se for preciso, está no governo. Olha, o ministro ainda há bocado havia o ministro dos Negócios Estrangeiros, bem, ele se calhar não apoiou o Seguro, mas esteve no governo anterior e hoje já está neste governo. Portanto, não é claro que uma pessoa que hoje esteja numa maioria, amanhã estando noutra, seja mau. Mudou. Mas claro. Esse arranjo, senão então ninguém já estava na política. Mas agora, no futuro, só para terminar esta ideia, ao ponto em que chegamos, este ponto que chegamos pode-se revelar a médio prazo e a longo prazo benéfico, mas eu julgo que para já não é um bom caminho. Agora não é. Porque o que teria sido melhor para o PSD é que existisse só uma lista e que existisse um consenso. Não existiu, já é um ponto frágil. Agora, este ponto frágil não quer dizer que daqui a um ano ou dois não esteja superado, porque depois das eleições, de ser feita essa classificação, se quem ganhar, seja a Lourdes Ferro Mal, seja o António Lourenço Santos que ganhe,
consiga estabelecer pontos e fazer largar a base eleitoral e começar a estabelecer um projeto alternativo para o Conselho, nada inviabiliza, nada é definitivo. E agora aproveitando para dizer isto, em relação ao Tiago Carrão, a ideia que o Tiago Carrão pode ser futuro é uma ideia normal e natural. Por aquilo que ele demonstrou naquele período eleitoral e antes das eleições, para as autárquicas, sim. É realmente uma das pessoas no PSD, da nova geração, que se destacou. Agora, eu recordei-me que há dias fui ao congresso distrital do PS e estive lá e fui reeleito para a Comissão Política Distrital. E lembrava-me só isto, e lembrei a alguns, que há 30 anos já eu fazia parte da Comissão Política Distrital. E sou porventura dos poucos, há alguns que há 30 anos lá estavam, mas somos só meia dúzia. E já lá vimos passar centenas de jovens promissores que já nem estão no PS. Claro. E alguns dos que hoje são as grandes vedetas do PS e que têm 30 anos, quando eu comecei na Comissão Política, alguns ainda não tinham nascido e alguns ainda andavam de calçõezinhos, nem sabiam que um dia iam estar no partido. Claro, portanto, isto tudo muda. Tudo muda. Mas vamos fazer agora, aqui... é verdade. Alexandre, deixa-me só fazer, é verdade aqui esta pergunta. O Tiago Carrão pode ser ou não ser. Não, mas deixa-me fazer esta pergunta. E vou recordar quando a Lourdes apresentou, não é? Quando a Lourdes apresenta a candidatura, nós aqui refletimos sobre o seguinte. Primeiro, é a primeira comissão política depois das eleições. Sim. Ou seja, não é a comissão política que vai escolher o próximo, ou que vai propor o próximo candidato à Câmara. É a primeira comissão política e por isso, para mim, apresenta-se Lourdes Ferro-Mau, ou seja, é a minha leitura, e estou a falar apenas e só na minha leitura, é a minha leitura que Tiago Carrão está por trás disto. Há vários presidentes da Junta associados, há um dos vereadores, digamos, o mais independente, diga-se, não é? O mais independente está com Lourdes e, portanto, há aqui uma espécie de digamos, uma vivência em Tomar que diz, o status quo não está aí por bom caminho. Isto é uma leitura, mas estamos na primeira fase desta corrida, para efeitos autárquicos. Por outro lado, estamos na fase importante para a escolha dos deputados e para a escolha da proposta de deputados do distrito de Santarém, não é? E que, como sabem, as perspectivas para o PSD não parecem as melhores, não é? E, portanto, digamos que a luta dentro do PSD distrital com o objetivo de ter alguém com alguma importância nas listas do PSD vai-se verificar, mas vai-se verificar com um aspecto, que é, houve atrás uma derrota. Se calhar por isso Lourenço dos Santos não lhe interessa falar da derrota que está por trás, porque depois tem Orem, por exemplo, que tem uma vitória retumbante por trás, que passa de uma maioria absoluta do PS para uma maioria absoluta do PSD, e portanto sempre teve muito peso ao nível da distrital, etc. E portanto há aqui uma espécie de, digamos, possibilidade de se manterem estas figuras ao nível da distrital de Santarém, que vão ter interesse em fazê-lo. Agora, a minha pergunta para si era o seguinte, e que é a que eu coloco neste momento. Ok, vamos imaginar que Lourdes Ferro-Mau era a única candidata. Onde é que havia lugar para estes que agora estão a candidatar-se? Está a ver? Sim, sim. Não estava, não existia. Não estavam O Vítor fez outra leitura, diz, não, eles estavam de fora porque eles já estavam a pensar fazer uma candidatura. No fundo é o que o Vítor acabou de dizer. E eu concordo. Porque eu acho que era isso mesmo, ou seja, eles estavam a pensar fazer outra. A questão que se lhes colocava era, vamos fazê-lo em conjunto, outra vez, ou não? E eu quando digo em conjunto, outra vez, ou não, volto a 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás. Para mim foi sempre esta leitura que fiz ao nível do PSD. Sempre achei que um dos dois queria ser candidato. Lourenço dos Santos ou Delgado. Um dos dois queria ser candidato. Veio o destino a dar-me razão. Independentemente de todo o resto, veio o destino a dar-me razão. Foi um dos dois. Podia não ter sido nenhum, mas foi um dos dois. E são dois nomes que aparecem em sondagens do PSD. É só ir ver o arquivo das sondagens do PSD. Há 3 ou 4 mandatos para cá. No fundo, com o objetivo deles de chegar aos 2 dígitos
digamos, reconhecimento para ver se de alguma forma tem algum peso. Esta é que me parece que é o problema que está a viver o PSD desde que perdeu as eleições para o PS, que é Lourenço dos Santos vem dizer, não, nós depois destas eleições vamos nos unir e vamos... Claro, agora interessa-lhe a ele, já vi Delgado dizer o mesmo, não é? Portanto, a questão que se põe é evidente que interessa sempre a um líder, depois das eleições, se por acaso for ele a ganhar, ter a maioria das pessoas à volta dele. Depois, se tem ou não tem, depende da capacidade de como construiu ou não construiu as coisas antes disso. E, portanto, é a minha leitura de que, efetivamente, Lourenço dos Santos o está a fazer agora para ser, de uma vez, candidato à Câmara Municipal. Eu acho que é o objetivo dele. Se vai ser assim ou não vai, tem já esta primeira etapa. Ainda terá uma nova comissão política daqui a 2 anos, não é? Dependendo do trabalho que ele conseguir fazer com os vereadores na Câmara Municipal, com a Assembleia, etc. Portanto, há muito trabalho a fazer. Isso há muitas variáveis, tudo pode acontecer. Mas naquilo que era... Mas concordo com o Alexandre, desculpe só dizer isto, concordo com o Alexandre. Não me parece que Lourdes Ferro-Mal o tenha feito com o mesmo objetivo. Sim, não, pois. Não, foi, em minha opinião, foi um movimento que, e eu acho que onde Tiago Carrão teve com certeza muita importância, mas foi um movimento no sentido de dizer alguém deveria ir a Lourdes, porque é que não vais tu? Imagino que tenha sido uma coisa deste. Eu acho que me atrevo a dizer uma coisa que acho que diz que é a Lourdes Ferro-Mal está nisto para fazer um serviço ao PSD. Exatamente. Para servir o PSD. E, portanto, para servir o partido político onde se insere e um grupo de pessoas. E tem espírito de serviço, acho que é. Reconhecidamente. O Lourenço está, embora no fundo também queira servir o partido, mas serve-o dizendo assim, eu quero ser Presidente da Câmara. Eu quero ser candidato a Presidente da Câmara. Eu já não posso estar de acordo com isso por uma razão. Então, se eu quero fazer assim, então, no momento em que há um candidato diferente dele, então prestava o serviço ao partido quando foi. Porque o problema é este, não se pode estar num mandato... Essa é a lógica partidária. Não, e Delgado até agora é vice-presidente dele. Agora, não se pode estar num mandato a dizer assim, não, eu proponho-me ser candidato ao partido. E se não for, até posso fazer uma lista de independentes. E, portanto, desaparece do mapa. Sim. E a seguir... aparece com a mesma pessoa que foi candidato e que não apoiou na candidatura. Aqui há qualquer coisa que está mal. Esses são os problemas, às vezes, das pessoas. Eu não quero entrar muito por aí, porque não me vale a pena entrar. Já não estou a jogar na política. Não, nem eu, só estamos a fazer uma leitura objetivas daquilo que tem sido... Não quero dizer coisas, até porque estamos a fazer, digamos, prognósticos há muito tempo e se fosse agora já eleições daqui a 2 anos... Não é isto é olhar para factos do passado, sim, não é? Sim, não, estamos bem. Agora, estamos bem, mas porquê? Porque, para mim, eu dividi isto assim no mais simples e acho que é a real. O Ferro-Mal disse assim, sim senhoras, chatearam, falaram com ela, porque ela não deve ter chegado à frente e disse, eu quero ir lá. Não, isso com certeza. Vieram ter com ela e disseram assim, tu devias ir, ela se calhar hesitou, mas depois aceitou, porque disse, não, então está bem, eu tenho que servir o partido, vou servir o partido, porque na boa intenção, vamos aqui tentar unir e tal, não sei o quê, Bem, essas coisas, porque há aqui um tempo para correr. Exatamente. O Lourenço, vendo agora uma oportunidade, disse assim, não, eu não vou esperar que se faça 2 anos, porque podemos ir à próxima conselhia, ele podia aparecer na próxima, deixava passar agora isso, disse, eu vou já à luta. E vou já tentar tomar o poder, ser poder... Antes que os outros se instalem. Que se instalem e vou organizar. Não vou deixar que isto aconteça, que percam 2 ou 3 jogos para recuperar o campeonato. Não, vou já ao campeonato. E, portanto, jogo esse campeonato da política com a intenção de vir a ser candidato. Agora, eu vou já antecipar aqui a análise que é isso que as pessoas esperam que aconteça. Não sei se ouviu, sabe quem já anunciou os vice-presidentes. Um dos vice-presidentes é quem? Delgado. Delgado, sim. E eu pergunto, ok, então quando o Delgado foi candidato, há 1 ano atrás, onde é que estava Lourenço dos Santos a apoiá-lo? Pois, mas é isso que na política uns andam por ali, para se encontram-se no caminho. Não, mas sabe porquê? Porque mais à frente no discurso, Lourenço dos Santos vem dizer... Não, uma vez ganhas as eleições dentro do partido, vamos nos unir todos à volta de um projeto. E eu pergunto-me, então, quer dizer, quem se interessa por essa união quando é ele próprio o líder, porque é que quando é o outro não o faz? Essas palavras usam-nas todos, o que às vezes a diferença é
quem o diz querendo fazê-lo e quem o diz porque fica bem dizê-lo. Está bem, pois, pode ter sido Porque por isso muitas vezes também. há pessoas que dizem, vamos unir, e começam a unir, e há aquelas que dizem, não, a gente depois disto tudo a gente vai unir, mas isso todos dizem, mas depois, passado estar no poder, unir... Pois, unir está bem, também pode ser isso. há aqueles que Também estão pode ser mesmo isso. com vontade de unir e há aqueles que dizem isso porque fica bem. Agora, o que eu digo é assim, o Lourenço Santos pode ter êxito, ninguém pode prever o futuro assim, né? Não há nenhum analista que preveja o futuro assim. Agora, há aqui duas grandes hipóteses, tal como em relação ao Tiago Carrão, eu já o disse em conversas, ele pode vir um grande político e ser um grande quadro do PSD e ter grandes êxitos, quando pode passar ao lado de uma grande carreira. Ao lado porque já vi muita gente passar, eu há bocado estava a falar daqueles todos do PS. já percebi. Sim, E sim, porquê? sim. Porque fez uma aposta, não resultou. Agora está de um outro lado, pode não ser o que ganha o poder. Isto tudo não inviabiliza nada. Ainda não inviabiliza nada. Ele ainda pode ser candidato e ainda pode ser o candidato à Câmara e ter o caminho todo aberto. Portanto, não há aqui uma certeza de inviabilizar. Mas há que ter aqui... Não, mas aqui há coerência, Alexandre. É aí onde eu discordo da sua leitura. Eu vou dizer porquê. Tá bem, mas a coerência... Olha a coerência que sai cara. Não, a coerência paga-se certo. caro. Não, mas Isso eu sei por mim. Não sei como é que estamos de tempo, mas só dizer isto. A coerência às vezes é uma coisa muito cara. Mas eu vou-lhe dizer, mas é que este comportamento... O que dá mas aqui eu vou-lhe dizer, Tiago Carrão e, digamos, esta onda, digamos, associada a Lourdes Ferro-Mal como candidata, para mim é coerente com o que aconteceu no mandato anterior. Sim. Porque apesar de Tiago Carrão ter sido candidato à Junta de Freguesia, Sim. ele, como jovem, não é, que tinha muito boas condições para ser candidato a vereador, não o foi, exatamente porque, digamos, os dirigentes da altura e atuais entenderam que para vereador ele não daria, digamos, entre aspas. Claro. Eu não estou a dizer que não. isto foi assim, só estou a fazer a minha leitura. Mais uma vez, eu tenho sempre porque é bom realçar que eu só estou a fazer a minha leitura. Mas sabe, e portanto, é evidente que um bom lugar para não vais a vereador é dizer, olha, és candidato à Junta de Freguesia. Talvez, digamos, o atual Presidente da Junta, na altura, como sabem, teve uma vitória a soar a derrota. Lembram-se que ficou até desiludido, não sei quantos. Aborrecido. Eu não sei quem ficou mais desiludido. Se foi o próprio delegado ou o Tiago Carrão, com o bom resultado que Tiago Carrão consegue. Está a ver? Porque depois, o que é que Tiago Carrão mostra, digamos, naquele resultado ao nível da cidade? Nós tivemos um resultado melhor. Mas eu só queria... isto. Esta a leitura interna dentro do PSD. Eu só queria introduzir, para aproveitarmos o tempo do debate, para introduzir outra coisa que é assim. Todos os eixos destes protagonistas da política, que no fundo centram em estarem a escolher o futuro para o PSD, que é ou é Lourenço Santos que vai ser o candidato nas próximas autárquicas, se conseguir percorrer o caminho, ou será outro qualquer, onde evidentemente, muito possivelmente, Tiago Carrão terá um papel a desempenhar. Pode nem ser o cabeça de lista, ser o candidato imediato, mas pode ser candidato numa posição, porque ainda tem idade para poder andar por ali e deixar os outros cometer os erros e ele ganhar a visibilidade. Exatamente. Mas há aqui um fator que é determinante para essa vitória. E o fator é este. A candidata à Câmara, muito provavelmente no próximo mandato, chama-se Anabela Freitas, atual Presidente da Câmara. E, como a gente sabe, isso aí é dos livros, dos canones, está lá no livro principal destas coisas. Ela só perde as eleições se for ela a perder. Ninguém las ganha. Exatamente. E, portanto, depende esta conversa e esta estratégia do PSD só tem êxito se a doutora Anabela Freitas, Presidente da Câmara, perder as eleições, por culpa dela. Porque se ela fizer, e a equipa que está na Câmara fizer o que tem a fazer, ganha a Câmara. Agora, é bom também para o PSD, e deve ser isso que preocupa o PSD, não é só ganhar a Câmara nas próximas, é depois daí, no contraciclo, no ciclo da viragem, quando a Anabela Freitas não for candidata e for outro para o PS, é a grande oportunidade do PSD agarrar, porque tem que estar sempre preparado, porque pode acontecer agora poder ganhar, não é? Sim. Pode acontecer poder ganhar. Por exemplo, há bocado aqui o pai falou Orem é o caso dos erros do Partido Socialista, que tem na Câmara asseguradíssima
tem aquelas chatices todas que depois há quem atribua ao trabalho do PSD na Justiça, mas eu já não sei o que é que manda na Justiça, ou o que é a Justiça neste país, mas não é isso que está agora aqui a debate, tem interesse, mas o que interessa é que o PS cometeu tantas asneiras e a última final e perdeu as eleições e fez uma alternância fora do ciclo, não é? Claramente fora do ciclo. E, portanto, o Albuquerque, que já andava ali a preparar-se, caiu-lhe o poder nos braços 4 anos antes, por erros do PS. Mas se não estivesse lá com os braços abertos, não caía. Portanto, aqui também o Lourenço, que quer ser Presidente da Câmara, tem que estar antes. Agora, também, não vale a pena a gente entrar por aí, que já era estarmos aqui a analisar 8 anos, se eu perder as próximas, ainda continua sendo aí, aqui a 4 anos, candidato. Mas, porque se calhar já tem tanta idade quase como eu, já não tem idade para isso. Mas pronto. Mas isso que nos interessa. O que nós já estamos a distanciar-nos muito. Nós estamos hoje a analisar o que se está a passar neste momento e o que se pode passar, como o Paiva diz, agora quando forem eleitos deputados, e que depois daqui a 4 anos, daqui a 13 já não são 4, já são daqui a 3 anos quando houver eleições autárquicas. E aí sim, aí estávamos a falar há bocado, há aqui uma série de variáveis, e eu queria só dizer isto do ponto de vista de político, que acho que o Paiva compreende o que é que eu vou dizer, e aceita, que é assim, eu acho que o PSD... E eu não sou do PSD, claramente, toda a gente sabe, mas gosto que a oposição também se recomponha e que a política seja feita com elevação e com qualidade. E para haver elevação e qualidade era bom que o PSD se entendesse. Até porque, para ajudar o meu PS e a minha Câmara a fazer um bom trabalho, porque ser uma oposição capaz, está aí, também é dos livros, não vale a pena duvidar disto. Se a oposição não for boa, a tendência para o poder descer de nível também é evidente. E, portanto, como nós, tomarenses, independentemente do partido o que gostávamos de ver era uma boa gestão municipal, é bom que o PSD tenha uma boa organização, esteja com grande capacidade, com grande força, para obrigar o poder a fazer-se melhor, porque senão o poder tende a fazer pior. Mas é que faz mesmo pior. Portanto, só ganhamos em tomar se houver um bom PSD, um PSDB organizado. E aqui é isso que está-se a jogar nestas eleições, porque isto pode fragilizar mais o PSD em vez de o fortalecer. Eu acho que não, eu acho que isso é que é positivo. Não, mas é sempre bom que haja. Ver este debate é positivo, porque para todos os efeitos, Alexandre, temos de fazer esta leitura das últimas eleições, não é? Quando o Alexandre dizia há pouco que é preciso a Anabela Freitas perder as eleições, eu lembro uma coisa, e creio que já disse aqui no dia das eleições, Vítor Gil perdeu as eleições com Pedro Marques com mais votos do que a Anabela Freitas ganhou com maioria absoluta. Ou seja, a Anabela Freitas ganha com 7 mil e poucos votos. E Vítor Gil perdeu as eleições com 7 mil e muitos votos. Paiva, eu perdi em relação a si com mais votos que ela foi eleita depois da vota na primeira vez. Pronto. Mas muito mais, 1000 e tal votos. Exatamente. Agora repare, a questão que se põe aqui é há uma demissão das pessoas quanto à votação, quanto aos candidatos que se apresentam. E isto parece-me que é qualquer dos partidos, PS ou PSD, não estar a perceber que já houve muitas votações em Tomar para a Câmara acima dos 9 e dos 10 mil votos. Sim. E a primeira vez a Anabela ganha com 6 mil e poucos, da segunda vez ganha com 7 porque Pedro Marques não se candidata como independente. Não é? E você veja que portanto, as duas votações, o segundo mandato do Pedro Marques tem uma votação extraordinária e o seu segundo mandato tem uma votação extraordinária. Sim, no segundo mandato teve 15 mil votos, mas nem vou estar a falar nisso. Você estava a falar na mobilização do eleitorado. Exatamente. O eleitorado sente-se motivado. Exatamente. E porque quer assegurar que aquele que ele concorda lá fique e tem receio que venha outro e vai toda a gente votar. Mas Alexandre, isso é bom para a democracia. Exato, mas por isso é que eu acho que é bom que haja este debate dentro do PSD nesta primeira comissão política pós-eleições, um bocado para se discutir estes aspectos. Então, mas o que é que esteve mal? O que eu estou a dizer é que eles têm que ganhar juízo no dia a seguir. Tem que ter juízo no dia a seguir. Não, claro, mas se a Câmara não fez, não avançou com projetos que eram fundamentais para o desenvolvimento do Conselho e concretamente pôs em debate. Sim. O Convento de Santa Iria está comprado há não sei quanto tempo, era para se prever como hotel, porque é que não se fez? O realojamento das famílias ciganas estava mais do que previsto, organizadíssimo, etc. Porque é que não se fez? A reconversão do rio, toda a reconversão das margens, o rio, já debatemos aqui a questão dos esgotos e porque
porque é que não estamos com uma cobertura de esgotos a um nível muito superior, porque é que não estamos com perdas muito menores do que as que tínhamos há 10 anos atrás. Portanto, há aqui uma série de aspectos que tem de vir a debate, não é? O PSD demarca-se, Lourenço dos Santos não faz esse discurso, faz um discurso, digamos, igual ao que fez aqui há uns tempos, que é o desenvolvimento económico é com redes, é isto, é aquilo. Sabe, o problema que se põe a dada altura é perceber de vez o que é que se vai fazer em cada uma das áreas económicas que estão em causa. Paiva, eu acho que o que eles têm que perceber de uma vez por todas, e estes que têm tempo a andar nisto há tanto tempo, é perceber qual é o papel e a capacidade que o Presidente de Câmara tem de intervir no Conselho. Exatamente. Aí, a partir daí, vamos lá. Exatamente. Agora exatamente. O senhor sabe bem exatamente. Que há uma insuficiência dos candidatos quando chegam lá e depois começam a perceber, mas ser Presidente da Câmara é isto. E isto passou-se com muito. Sim, sim. E até porque mudou. O quadro das competências, não sei o que, mudou muito. Agora é preciso saber o que é que pode fazer, porque as pessoas estão de fora. Alguns nem são autarcos. O caso de Lourenço não tem uma vivência, tem umas ferramentas importantes, mas tem outras que lhe faltam. Conhecer ao pormenor, fala-se dos esgotos, qual é o papel dos SEMAS, o que é que um Presidente da Câmara pode fazer pelas águas e os esgotos. Exato. Eu acho que 99% daquela gente não sabe nada. Sabe, e depois, como tem muito que fazer, não liga para mas Alexandre, mas tem de perceber uma coisa. É muito importante. Mas fala com as pessoas, sabe onde é que estão os problemas. Por exemplo, ele diz a dada altura que conhece o Conselho. Ora, quem conhece o Conselho, com certeza que ouviu o A e o B dizer o esgoto passa na valeta à frente da minha casa. Quer dizer, eu quando era Presidente de Câmara, vi na Allende da Ribeira isso acontecer. Tentamos responder em Vila Nova. Mas se calhar, portanto, é este vai tipo continuar. O que estava há 10 anos vai continuar a estar mais 10 anos. Pronto, exatamente. Eu não digo que não. Agora, mas digo o seguinte, que é, e é isto que vejo na candidatura da Lourdes. Vejo a possibilidade de todos estes assuntos virem para cima da mesa. Sim. Até porque muitos deles têm experiência como presidentes das juntas e podem perguntar, até a estes que já estiveram muito tempo na Assembleia Municipal e na Câmara, etc., dizer assim, mas que propostas concretas é que vocês fizeram? No âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, no âmbito do orçamento dos SEMAS, etc. Nós debatemos aqui isso. Quando debatemos agora o orçamento para 2018, vimos isso mesmo. Portanto, há um elenco de uma série de obras e não há o priorizar das obras no sentido de vir a resolver. Portanto, e o 2020 está praticamente a acabar, não é? Porque já está em fase de lançamento e a seguir vem novo programa. Ora, é este tipo de coisas que eu gostava de ver discutir, em primeiro lugar, dentro do PSD para poder ser uma verdadeira oposição e depois, como diz o Alexandre, e depois, se a Câmara responder e se efetivamente esta Câmara com esta variação, ou seja, com a mesma Presidente e com uma variação ligeiramente diferente, sem o antigo adjunto, etc., portanto aqui com o antigo chefe de gabinete e, portanto, se conseguir dar outra resposta e mostrar trabalho, e se ganhar, muito bem, ganhamos todos, ganha Tomar, claro. E, portanto, se for assim, ótimo. Agora, para este tipo de, vamos nos manter aqui e tal... Calculismos, estes calculismos. Isto são calculismos a mais. Há uma coisa... Agora, quer dizer, eu por mim... Eu vou-lhe dizer, eu no caso do engenheiro Delgado, tinha feito duas coisas. Quando o Lourenço dos Santos me convidasse, eu perguntava-lhe, em primeiro lugar, onde é que estiveste quando eu fui candidato? Porquê é que não me apoiaste, não é? Se este debate já foi feito entre os dois, muito bem. Se não foi... Lourenço dos Santos foi, inclusive, candidato numa lista a Constância, não é? Pois, eu por acaso nem sabia. Mas foi ao PSD. Ao PSD. Pronto, está a ver? Portanto, eu por acaso nem sabia. Por acaso não sabia, não estive presente. Eu por acaso apercebi na altura, porque houve uma notícia que passou por aí na altura, assim, porque não evidentemente a gente tanto focados em Tomar. Vivo em Tomar, quero o melhor de Tomar. Há aqui uma recomendação. Mas não há, mas sabe... Por exemplo, dizer-me, como o Vítor disse agora, foi candidato ali, não é? E eu pergunto-me, então, e o que é que foi todo o processo de tentar ser candidato cá? Com aquelas reuniões com empresários e tal. Será que estes empresários não se sentem, entre aspas, enganados?
não é? Ou seja, então deixa-se... Não sei, olha, eu vou fazer outra recomendação, outra mais. Recomendação geral para os do PS. Porque assim eu concordo com o Alexandre, eu tenho de o interromper, porque assim então o Alexandre há pouco tinha dito, o Paiva está mais habituado às eleições cá fora e ao resultado das pessoas e tal. E eu estou mais habituado, ele não disse este termo, mas eu vou dizer, não estou mais habituado a ver como é que funciona tem mais sensibilidade com este saco de gatos. Não é? Como é que funciona o saco de gatos? Mas eu agora... Pronto, e agora depois do que o Vítor me disse, etc., eu começo a pensar, olha, o melhor é não debatermos o assunto. Não, mas agora vou dizer assim, eu vou dizer aqui uma coisa que é uma recomendação a todos que querem ser autarcas, independentemente de serem do PS ou do PSD, e dou isto de borla, porque eu tenho um defeito. Eu talvez tenha nascido para ser autarca. Foi das coisas que mais gozo me deu. Já fiz outras coisas e estou a fazer outras coisas que me dão gozo, porque eu acho que... Por isso é que eu me dou com o engenheiro Paiva, porque se calhar temos coisas comuns, embora sejamos todos diferentes e tenhamos só opiniões completamente diferentes, mas depois conseguimos estar porque há coisas que nos aproximam. Eu vejo, quando chego a uma terra, vejo as coisas como autarca ainda hoje. Eu cheguei às fazendas de Almeirim e comentei logo. Quando entrei em fazendas de Almeirim, ia com o Costa Marques, e ele disse, mas isto é fazendas de Almeirim, isto é onde a gente vai. Isto tem passeios. Depois tu pensas que todas as terras são como Entomar, que só há passeios em Entomar, mesmo assim de mar não há. Fazendas de Almeirim tinha passeios. Chegámos ao pavilhão onde íamos ter aqui, um anfiteatro, e eu disse, Tomar cidade não tem isto. Não tem. Tomar cidade não tem aquilo, que é um pavilhão, um anfiteatro com uma categoria para ter um congresso com 200 e tal pessoas do PS ali instaladas. Tal como Ferreira do Géser, não é preciso ir a fazendas de Almeirim, Ferreira do Géser tem, ainda melhor do que as fazendas de Almeirim e melhor que o de Tomar, que é o centro cultural, que são ferramentas e instrumentos. Nós, Tomar, temos outras coisas que Ferreira do Géser não tem, os outros, mas somos a cidade. Agora aquilo é uma aldeia, uma freguesia. E eu, quando vou, vejo isso. E recomendo sempre para quem quer ser Presidente da Câmara ou ser autarca em Tomar, que passe das bombas de gasolina de Carvalho Figueiredo. Já eu, quando disputei a liderança da lista do Conselho, eu dizia que eles não tinham passado as bombas de gasolina. É um termo que eu uso há 30 anos lá. Não passaram as bombas de gasolina de Carvalho Figueiredo, não conhecem o mundo. E estou a dizer isto porque aqui há dias li o professor o professor Rebelo aqui de Tomar, que eu leio com atenção o blog dele, dizia que do Lourenço, gosta de Lourenço Santos, ia dizer que ele tinha mundo. E eu acho que o mundo é interessante e importante, e o Paiva tem mais mundo do que eu, porque correu mais mundo do que eu. Mas, sobretudo, basta correr Portugal, porque acho que correr mundo é interessante e é uma bagagem maior, tal como eu defendo aqui, que se o tipo tiver 10 mestrados bem tirados, é melhor do que não ter nenhuma licenciatura. Agora, há coisas e coisas. Agora, é preciso conhecer o que se passa, basta conhecer o que se passa nos melhores conselhos. Portanto, os tipos do PSD, a irem ver as melhores câmaras do PSD, ver o que é que lá fizeram. E os tipos do PS até podem ir ver só as do PS, mas ver o que é que lá fizeram. Mas cruzarem dados e virem, e depois aplicarem de Tomar. É preciso copiar o que melhor fazem os outros. Não vale a pena ser autarca e ter uma ideia para o Conselho e querer ter uma ideia para o Conselho sem conhecer outros lados. Portanto, conhecer, estabelecer pontos e ver o que é que fizeram, como é que erraram e tal. Agora, o que é muito mau é um tipo trabalhar 3 ou 4 anos para ser candidato a uma Câmara, sobretudo para ser candidato à Câmara, e à Junta também, mas à Câmara principalmente, ser Presidente da Câmara, e não ter esse contacto prévio e perceber os erros e os defeitos. E depois, quando aterra numa Câmara, é Presidente da Câmara e de repente vê-se com uma série de coisas que ele não sabia que ia ter que ter, competências que ele não sabia que tinha, obrigações que ele não sabia que tinha e dificuldades que ele não sabia que tinha. Porque as pessoas pensam que o Presidente da Câmara é um tipo que chega ali, senta-se na cadeira, manda uma série de ordens e tudo cumpre as ordens, tudo faz e está feito. E que ele só tem a capacidade de falar, não. Ele tem que ter capacidade de dar ordens, mas o problema é que às vezes não o ouvem ou não tem ninguém para ele falar e para o escutarem e para executar as obras que ele queria. E essa é que é a grande tragédia que muitos candidatos e presidentes de Câmara eleitos depois têm. Vamos ter que terminar aqui esta primeira parte deste Conselho em Revista de hoje. Voltamos a seguir para continuarmos com outros temas. Por si. Vamos então retomar a conversa neste Conselho em Revista e agora com um segundo tema e que se prende com o facto da Presidente de Câmara Tomar ter, à semelhança de outros autarcas já também o terem feito, manifestado de facto a impossibilidade neste momento de que as autarquias são alvo perante aquela que foi a decisão do Governo de adiar a aplicação de coimas na limpeza dos terrenos e impossibilitando assim a intervenção dos municípios nessa mesma limpeza e adiando este processo até junho. António Alexandre, começava por si. De
de facto, as câmaras ficam ainda com mais problemas perante esta situação, com menos tempo para depois intervir, antes do próximo verão. Eu fui sempre uma pessoa muito cética, ou digamos, para não dizer, que não concordava, se fosse autarca, manifestaria nos sítios certos, que as câmaras tenham aqui responsabilidades. Esta é uma responsabilidade. A Câmara é um parceiro disto, nunca pode ter a responsabilidade. E o Governo tenta passar a mensagem, as câmaras estão lá mais perto que resolve o problema. Isto é porque durante muitos anos, desde o 25 de Abril, foi sempre dita uma coisa que toda a gente parece que concorda, mas depois não aplica. É que aquela história de dizer que um euro aplicado por uma autarquia rende mais do que aplicado pelo Governo. Isto é tudo muito bonito dizer, mas os euros nunca vieram suficientes para as autarquias fazer o que faziam. Ficavam sempre com o saldo. Agora, nos últimos anos, há um conjunto de gente que nasceu depois do 25 de Abril, e eu tenho que começar a ser o velho chato. Há um conjunto de gente que nasceu depois do 25 de Abril, que não tem a noção de uma realidade que foi o antes do 25 de Abril e como é que chegámos aqui, e sobretudo o que é que errou, o que é que falhou naquilo que hoje poderia ser o sistema de governação do país. E o país tem problemas de governação, porque aquilo que a gente fez desde o dia 25 de Abril até agora, ao dia 25 de Abril de 2018, não foi aquilo que devia ser. Esse trajeto da democracia falhou muito na governação do país e por isso estão a ser presos. Mas também não falhou aqui, falhou na França, falhou no lado. Não é só no Brasil, porque a gente às vezes olha para a África, para a América do Sul com desprezo. Hoje a América do Norte também nos merece desprezo, mas também em França o ex-presidente também foi preso. Há aqui gente que anda pelo poder e que não serve-se. Quer dizer, é só esta pequena diferença entre servir e servir-se. Aqui em Portugal, querer atribuir às autarquias mais responsabilidades, eu sou contra. Porque eu tenho dito com facilidade. Ainda há bocado fui a Pombal a almoçar e estava a dizer no carro um dia, isto é tudo muito bonito, mas está cheio de buracos. Quer dizer, essa é que é a competência de uma Câmara. É não haver buracos na estrada. É termos um passeio, é termos um jardim, é termos algumas infraestruturas no Conselho. Essas são as competências. Agora, quando nós não fazemos isso, ou ter água, ter esgotos, etc. Agora, quando não fazemos isso, queremos pôr na proteção civil e vestimos a farda da proteção civil, pois o problema é que a proteção civil arde porque não vêm os helicópteros, porque o Sistema Nacional de Organização falhou. Se calhar, se cada um no Conselho não tivesse tanta proteção civil nacional, governávamos melhor. E no passado, se calhar, governávamos. Também ardia. Eu ainda há dias estava a falar com o professor Albuquerque, que foi Presidente da Câmara, Governador Civil, etc. Encontrei-o aí naqueles locais que eu cultivo, de um bom almoço, e encontramos há poucos dias ali em terreno neutro na Atalaia. Portanto, estivemos a conversar sobre isso. E ele, com a experiência dele, que é uma pessoa que eu prezo, para seja uma figura grada do PSD, mas eu prezo, e ele também tem estima por mim, estávamos a conversar sobre as várias experiências. E ele concordava comigo, porque ele foi governador civil e foi presidente da Câmara há muitos anos. E falei-lhe naquela conversa que nós tínhamos tido aqui, quando o Paiva sugeriu fazer intermunicipalmente os planos. E ele concordava, porque tem a experiência. Este é o problema desta geração de políticos que não tendo experiência a nível nacional. Portanto, quando um secretário de Estado não conhece nada disto, aterrou no Ministério da Administração Interna e aterrou ali, mas não foi de helicóptero, caiu ali em cima da cadeira de secretário de Estado, não tem a percepção das coisas. Depois vai buscar uns assessores que vêm lá do partido que também não percebem muito o assunto. Eles voltam a tentar corrigir, pôr na estrutura bombeiros. Agora, já depois de casa tranca roubada, que trancas à porta. É isso que falha. E, portanto, quando se atribui, que era a pergunta que fazia, é assim, as câmaras, eu sou contra. Porque o Presidente da Câmara tem mais que fazer. É evidente que quando há um incêndio, o Presidente da Câmara tem que sair. As multas. Mas sabe do que se queixa a Presidente, e com razão? É o seguinte. As câmaras, com o objetivo de tentar responder caso não fosse cumprido o prazo, claro. O que é que fizeram? Lançaram concursos e adjudicaram. Sim. E, portanto, neste momento têm adjudicado a intervenção que, segundo a Presidente, são os 1.800 euros por hectare. Ok? Portanto, está adjudicado. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que houve um Primeiro-Ministro, e temos de dizer, foi o Primeiro-Ministro, não é? Há um Primeiro-Ministro que primeiro faz uma lei que diz assim, ok, 50 metros à volta da casa, até dia 10, dia 15 deste mês, têm de estar resolvidos. E a 100 metros das zonas industriais ou dos aglomerados urbanos, em zonas florestais, tem de estar limpo também até dia 30 de abril, creio eu. Ok? E, portanto, estabeleceu duas datas. E
Estas datas até já estavam, creio eu, estabelecidas na legislação anterior. Isto já era obrigatório. Isso eu tenho a certeza que era obrigatório fazê-lo. Não sei se as datas eram as mesmas, porque não me recordo. Agora, isto já era obrigatório fazer em anos anteriores. O que é a novidade? A novidade foi a dificuldade que você, quando esteve na Câmara, e eu, quando estivemos na Câmara, e todos aqueles que passaram por a Câmara, sempre tiveram, que foi, se o proprietário não fizer, nós podemos intervir dentro do terreno ou não podemos. No passado, tinha de haver comunicações aos proprietários, para trás, para a frente, etc, etc. E, portanto, era tudo uma dificuldade. Qual foi o benefício desta legislação? Foi, se à data isto não acontecer, a Câmara pode entrar. Claro, as câmaras disseram, o prazo é muito curto, mas sim senhor, nós vamos cumprir. E, portanto, fizeram as adjudicações e agora querem entrar. E agora entra a contradição, porque há uma comunicação ao país do Primeiro-Ministro, tipo, eu sou um benevolente, como eu, só mesmo o Papa Francisco, e diz, olhem, agora dou-vos até junho. Isto é, depois de ter saído uma lei que prevê que se não limpar a Câmara pode entrar, vem alguém dizer, não, o prazo foi prorrogado. Alexandre, a partir do momento em que o prazo é prorrogado, a Câmara deixa de poder entrar. Porque é evidente que agora o proprietário vai dizer, quando a Presidente diz, e qualquer Presidente da Câmara diz, e com razão, a partir do momento em que vai para entrar, o indivíduo diz, desculpe, eu tenho até junho para entrar, e portanto o senhor não pode entrar no meu terreno. Até porque vai entrar a 1.800 euros por hectare e eu posso fazer isto a 1.500. Portanto, ou seja, vai pôr agora as câmaras, e portanto eu se fosse Presidente da Câmara fazia exatamente o que estes estão a fazer, a não entrar. Claro. Porque é evidente, agora não vai pôr as câmaras atrás de cada município, não é? Como o gato e o rato, não é? E entretanto o Papa, quer dizer, entretanto está alguém armado em Primeiro-Ministro a dizer, entendo-se e tal. Onde eu me ponho mas é na realidade... Mas onde eu me ponho mas, Alexandre, é mas no é que ponto isto de vista não é da uma Câmara, sala de visitas. A energia que o Presidente da Câmara, Alexandre, os Presidentes da Câmara perderam, mas sabe... com isto não arranjaram outro problema. Alexandre, mas que se tenha esta opinião... não, porque era irreal. Mas se tenha esta opinião ao balcão do bar a beber uma cerveja e tal, dizer assim, vamos obrigar isto até dia 10. E depois chega ao dia 10 e diz assim, não, olha, afinal não vamos. E alguém pergunta, ouça, e a legislação? Há pouco o Alexandre falava da justiça. E eu depois eu também me ponho no lugar de um juiz. Quer dizer, se isto algum dia for... Imagine que há uma Câmara que diz, não, é para cumprir, ok? Porque tem um parecer jurídico que diz, você pode intervir. Intervém. Do outro lado, o proprietário põe-se com os advogados do lado lá e vai para tribunal com isto. Eu pergunto-me, o que é que o juiz decide? O que é que o juiz decide? Mas está a ver? Eles não mudam nada. É mais uma daquelas absolutamente aleatórias. Que depois, na comarca dá assim, na relação dá assado e depois do outro lado dá... tudo criado por quê? Por uma coisa do tipo, vamos fazer, ou fazem, ou agora. Vai daqui até junho. E, portanto... E o Alexandre dizia, toda a gente achava que não se ia conseguir cumprir o prazo. Foi. Há uma coisa que foi positiva em tudo isto, é que sensibilizou-se as pessoas para o assunto e muitas foram limpas. As que não foram... Algumas até limparam demais. Alexandre, exatamente. Mas as que não foram por negligência, é evidente que ou se dá autonomia aos municípios ou voltamos ao antes do 25 de Abril, que éramos todos delegados de Sua Excelência o primeiro. E, portanto, isto não é assim. A autonomia do poder local foi o que fez com que estas autarquias desenvolvessem, porque senão pode ter a certeza que a decisão ia estar sempre ao nível central e era a Câmara A, a Câmara B ou a Câmara C em função daquilo que entendia quem estava na administração central. Como o Alexandre disse, e bem, muitas vezes longe dos problemas. Portanto, aqui há um aspecto em que eu tenho de dar absoluta razão ao Executivo Municipal, que é o Sr. Primeiro-Ministro, com esta decisão, tirou um instrumento das câmaras municipais, quando o que tinha feito antes é posto a guilhotina em cima da Câmara Municipal, que é, se você naquela data não cumprir, vai ser a Câmara que é a responsável. As câmaras, apesar de reclamarem, prepararam-se para, e agora não podem intervir, por força da mesma pessoa que exigiu Eu acho... Também queria dizer uma coisa.
Senhora Presidente da Câmara, efetivamente nisso tem razão, e eu gostava de perguntar a outra, e a poluição do Rio Nabão? As contraordenações, deu conta disso? Ou seja, e o trabalho, sabe, porque depois há aquelas coisas que eu, quando vejo, não chega a levantar os erros dos outros. É também preciso nós sermos proativos. E, portanto, quando estamos a falar desta questão... Mas esse é o problema da administração pública. E nós já debatemos isso aqui. Isso aqui. É que dizer que o cidadão tem a espada no pescoço, ou limpas ou não limpas, tu é que cortas, é muito fácil. Isso é a maneira mais fácil que o Estado tem, seja através do Estado Central ou local. O problema é depois resolver na prática o resto. E o Estado é o zero e vozeiro, e durante estes anos todos, e continua a sê-lo, a mostrar essa contradição que o Paiva estava a falar. Porque no caso da poluição, li agora há um dia ou dois na internet, e agora estava aqui a sentar para dizer, parece que as multas que foram fixadas de algumas do Tejo e não sei o quê, a APA fez aquelas queixas todas, aquele trabalho todo, que demorou, que foi sempre tão difícil chegar à conclusão que eles é que eram os poluidores, e quando chegou ao tribunal, a multa que era não sei quantos milhares passou uma repreensão escrita. E eu disse, olha, quando eu for multado e Carvalho chegar por 60, em vez de pagar a multa, vou pedir uma repreensão na minha caderneta. Claro. Quer dizer, aí é que é aquilo que o Paiva está a salientar, que é assim, o Estado tem que dar exemplos de manter uma linha de atuação e nisto dos prazos, eu acho que a alteração foi compreensível, porque para já houve aqui o fator tempo. Alexandre, eu peço desculpa, vou interromper aqui o Alexandre. O tempo, eu estou a dizer, Alexandre, só vou interromper, chuvas. porque o Alexandre acabou de dar um bom exemplo. Ou seja, o que podia ter acontecido era o Sr. Primeiro-Ministro, em lugar de vir dizer assim, olha, vou aproveitar para fazer campanha eleitoral e dar um ar de bonzinho, podia pura e simplesmente ter estado calado e dava essa ordem ou essa indicação e dizia assim, não, aquilo que estão a ser multas não serão multas e, portanto, poderão ser admoestados se for a primeira vez. E, portanto, aliás, nem precisava dizer isso, porque com jeitinho é assim que a justiça, todos sabemos, é assim em geral que funciona. Claro. Que é, à primeira vez, nenhum cidadão é multado, digamos, de uma forma... Não, só se rouba os chocolates no supermercado. Pronto, mas, Alexandre, mas a questão que se põe aqui era claramente sim. Aquele show-off não era preciso e a única coisa que fez foi pôr em causa tudo aquilo que era um trabalho de preparação que as autarquias tinham feito para poder ir a lugares que não vão poder ir até junho. Em bom rigor, e por a leitura que algumas câmaras estão a fazer, com esta prorrogação, eles não podem entrar até junho. E vai haver juristas que dizem podem entrar e vai haver juristas que dizem que não podem entrar. E agora eu pergunto-lhe por que lado é que vai. Eu, se fosse Presidente da Câmara, estava de acordo com o que diz a atual Presidente da Câmara. Eu também não dava ordem para intervir. Sabe porquê? Porque depois quem se senta no banco dos réus, sabe quem é? É a Presidente da Câmara. Pois, mas eu também há aqui dois... Ou quem ela delegou. Aqui há dois e, portanto, tipos... mesmo que seja o vereador, depois é ela também. Aqui há dois tipos de crentes. Eu ponho naquele crente que crê pouco e pouca coisa. Que é assim... Eu creio pouco e pouca coisa. Concorda comigo? Deus, era preciso dizer aquilo? Deus, era preciso dizer... Não. Há muito show-off e há muita coisa. Claro. Porque isto está tudo sobre holofotes. Foi folclore. Está tudo sobre holofotes e está toda a gente a ser empurrado para a frente do palco para fazer show-off. Claro. Por isso é que eu sou pouco crente e só creio nas minhas coisas. Agora, também queira Deus que daqui a uns tempos, e aqui é bem aplicado este queira Deus, daqui a 2 ou 3 anos, a gente já aqui a comentar, queira Deus o país todo, depois todo muito bem limpinho, e temos aqui o caso de Mação, que tinha um plano, e eu vi, nas vezes que passei em Mação, e aqui há bem poucos anos andei lá a trabalhar e via, o trabalho estava feito em termos de ordenamento florestal e daquilo tudo. Tinha um plano espetacular. E a gente já falou isso aqui, que o fogo entrou uma vez pelo lado da Sertão, outro dia pelo Abrantes, mas aqui ardeu o concelho todo e os autarcas de lá ficaram danados e com razão. Nós tínhamos um bom plano, mas outros não tinham e tal. Sim, mas já batemos cá no último dia. Eu acho que foram e queira Deus que o país, que está todo bem limpinho e ordenado, com esforço... Agora, eu tenho dúvidas. Este ano é a primeira vez que as pessoas têm... E vamos ver o que é que vai dar, a limpeza do país. Mas há aqui pessoas que este ano são capazes ainda de gastar dinheiro, mas as pessoas não têm rendimento. Continuo a falar nisto, as pessoas não têm rendimento para continuar a limpar as propriedades. Isto vai arrebentar. Pois. E o show-off está a dar resultados e dá palmas, mas o dia destes dá lágrimas. Porque não vai-se continuar a limpar o país, porque não há quem pague a limpeza do país. Se o Estado o fizer, muito bem. Se vier dinheiro lá não sei de onde. Agora, cuidado.
Os proprietários não têm dinheiro para fazer isto. Esta primeira vez tiveram medo, mas qualquer dia vão ter que o abandonar, e no intervalo entre limpar este ano e o ano que vem, por exemplo, as ervas crescem, está tudo limpinho. Agora, quando começar a vir o calor, quando a gente chegar a junho ou julho, a erva tem 1 metro. E, portanto, há sítios, e os arbustos começam a crescer, há sítios onde a limpeza não é permanente, porque pensa-se que a limpeza é anual. Não é anual. A limpeza era permanente. Há 50 anos era permanente. As pessoas estavam no terreno, as pessoas viviam na agricultura, iam aos pinhais buscar o mato para os animais, e era permanente a limpeza. Não havia um dia que vamos fazer a limpeza. Isto não é, olha, agora é o dia da festa dos tabuleiros e temos aqui o mês de festa. Não. E, portanto, temos aqui o mês de limpeza. Não. A limpeza é permanente, porque se limpa agora em janeiro, ou março, ou abril, quando chegar ao outubro, já está a mata cheia de coisas. Não é? Portanto, e depois este problema não acaba aqui a conversa, vai ter, isto tem muitas implicações. Mas pronto, vamos ver o que está em causa. O que está em causa é... Olha, os Kamov, agora já a telenovela já vai nos Kamov. Agora já os russos, não sei o quê, qualquer dia está tudo limpo e não temos helicópteros. Não, pois como os russos não votam, é mais fácil de tomar posição. Vamos para outro tema, e neste caso o tema do... Não, é mais fácil para nós, porque, claro, e como os russos votam na Rússia, é por isso que o indivíduo também expulsa os diplomatas, não é? Isso só dá mais votos ao Putin. Portanto, do outro lado também, não é? Porque de resto não tem nada de positivo também aquilo que ele tem feito aos russos, não é? Mas pronto, mas esta guerra vai ser igualzinha à história do Bush, não é? Portanto, o Bush é reeleito por causa daquilo do Iraque, e este vai ser, já era reeleito na mesma, agora vai ter mais uma série de votos, não é? Mas, António Paiva, escolheu como tema para hoje a questão da saúde, um tema que exatamente. Temos ultimamente trazido aqui à Antena da ERT, neste espaço, mas sempre importante, não é? Sabe, eu vou trazer aqui a saúde, como podia ter trazido aqui a questão da poluição do Rio, não é? Como sabe, havia aqueles 10 focos, não podemos deixar, eu acho que nós que intervimos em público de 15 em 15 dias, falar de coisas que ainda não estão resolvidas e, portanto, perceber que estes 10 focos já estão esclarecidos, se existem, se não existem, parece-me fundamental. Também me parece fundamental a questão da saúde. E perceber então o que é que aconteceu. Mudou o secretário de Estado da Saúde, tanto quanto sabemos, aqui já há uns meses, já entrou um novo secretário de Estado, o deputado eleito presidente da Conselhia, não é verdade? Era quem defendia que efetivamente iríamos ter a urgência. Eu já não vou tão longe, vou ao ponto de procurar saber então quais são os investimentos que estão previstos para dar as respostas adequadas, quer aqui, quer no Médio Tejo como um todo. E acho que é importante olharmos para esta questão da saúde por uma razão. E a razão é fundamentalmente esta. É que as pessoas pagam impostos. E os impostos são empregues, digamos, naquilo que são os serviços públicos. Serviços públicos do tipo saúde, que está praticamente associada àquilo que são os hospitais públicos, para a esmagadora maioria das pessoas, ou aquelas que dependem da segurança social, porque há outras, o meu caso, por exemplo, que poderá depender da ADSE e, portanto, tem de dispor de dinheiro. Ainda há pouco uma amiga minha foi operada e, depois dos impostos que paga, não é? Ainda teve de pagar 1.000 euros para ser operada, ao abrigo da ADSE, é verdade, mas foram 1.000 euros para ter... Portanto, uma pessoa desconta uma vida inteira mas eu era capaz de dizer o seguinte: desconta-se uma vida inteira e a gente pergunta, ok, mas que descontos são esses? Os descontos, é importante perceber isto. Por exemplo, em 1.000 euros, os descontos de uma pessoa, em 1.000 euros, num ordenado de 1.000 euros por mês, são 110 euros que a pessoa desconta. Mas a empresa dessa pessoa desconta outros 235 números redondos. Ou seja, nós estamos aqui a falar de descontos durante a vida inteira de 450 euros, números redondos, para quem tem ordenados de 1.000 euros. 450 euros por mês. Ou seja, desconta ao fim de um ano à volta de 6.000 euros. Portanto, há aqui um desconto ao longo da vida de 20 anos
de 120 mil euros. E no fim disto tudo, uma pessoa, um professor, por exemplo, que tem mais do que estes 1.000 euros de ordenado, há um desconto associado entre patrão e empregado que é superior a 120 mil euros. A pessoa chega, vai a uma intervenção e nesta intervenção ainda de repente tem de pagar mais 1.000. Portanto, eu pergunto-me, temos ou não temos todos o direito a esta saúde, digamos, em condições de ter resposta antes que o problema se agrave? Porque poderão dizer-me assim, ok, então quem acaba por ser operado antes que o problema se agrave? Quem, para além de todos estes descontos, conseguiu ter o dinheiro guardado para esta intervenção. Ora, não se pode brincar com esta questão da urgência. Não se pode. Não se pode por uma razão simples. Porque a urgência acaba por ser o caminho para haver resposta a estas pessoas que acabam por não recorrer à saúde preventiva como deveríamos estar a recorrer todos. Não é? Porquê? E muitas vezes não recorre por falta de verba. Eu tenho aqui um problema que quis ver analisado num especialista, não é? Por causa de um joelho. São 90 euros de consulta. Ora, quantas pessoas ficam sem esta consulta porque não têm esses 90 euros? O que é que traz a urgência a essas pessoas? Traz efetivamente a possibilidade da pessoa poder ser consultada, primeiro por alguém mais generalista, mas a seguir por essa especialidade. E, portanto, eu acho que uma de duas coisas. Ou o atual Presidente da Conselhia do PS só acha que isto é muito importante porque segue o caminho do atual Primeiro-Ministro, não é? E, portanto, faz o mesmo que falávamos há pouco nos incêndios, que é perto das eleições, acha que vai tratar do assunto muito a sério e a seguir se esquece. Ou foi por mudança do Secretário de Estado. Ainda não tiveram a oportunidade de falar. Mas aí, se calhar, o Alexandre está em melhor condições que eu para dizer. Se calhar, o Secretário de Estado ainda não esteve disponível para o Presidente da Conselhia. Será isso, Alexandre? Não sei. Eu só sei que... Tem estado muito ocupado o Secretário de Estado, talvez. Eu sei que estive no Congresso, mas por acaso ia lá o Ministro encerrar os trabalhos, mas eu não esperei por ele. Porque eu não estou habituado a esperar por Ministros. E, portanto, como o Ministro estava atrasado, eu, como já tinha feito o meu Congresso... Quando chegou àquela hora, vim-me embora e, portanto, confesso que não esperei pelo Ministro. O Ministro atrasou-se, começaram a dizer que vinha do outro lado e eu, para ouvir o Ministro da Saúde... Alexandre, os descontos que eu acabei de falar são só para a Segurança Social. Não, sem contar o IRS. Mas eu já ia a isso. Mas eu só estava a esclarecê-lo, porque eu estava-me a pedir o que eu soubesse, eu dizia, faltei, à altura em que possivelmente... Mas o Presidente da Conselhia deve ter dito se falou com ele ou não. Foi agora há 8 dias, o Congresso Distrital, e, portanto, o Ministro esteve lá... saber como é que está este assunto. Eu tenho que dizer é fundamental saber como é que está este assunto. De contrição, eu vim-me embora antes de ouvir o Ministro e o Ministro se calhar deu lá explicações e eu poderia agora ter esclarecido aqui o público. Falha minha, como militante, não tenho essa informação para lhe dar. Mas tenho pena, porque o Ministro atrasou-se tanto e eu achei que era mais importante vir-me embora e que se calhar o Ministro não tinha notícias. Também não me veio destes dias aos ouvidos que ele tenha lá feito grandes anúncios, portanto se calhar não fez mesmo. E portanto eu fiz bem vir-me embora, porque esperar para o Ministro dizer nada, valeu mais vir embora. O que é que interessa? O que o Paiva está a dizer, eu próprio dou por mim às vezes a pensar que de antes ia ao médico com mais frequência e eu, como tenho a ADSE, tinha a oportunidade de escolher médicos, ia aqui, ali e acolá. E toda a gente pensa que aquilo que é o mar de rosas, mas é um mar de rosas caro, porque eu pago bem para a ADSE, o pai também deve saber o que é isso. A ADSE paga-se bem e depois a gente tem uma oportunidade de escolher, mas depois também acabamos de ter que ir à saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, onde somos muito maltratados como qualquer outro, porque quando queremos uma consulta ou quando queremos ir às urgências, não sei o que, temos os problemas todos. Não? O que acontece, e o Paiva estava a dizer que é caro hoje ir à saúde, e é caro fazer os diagnósticos e fazer a prevenção, e as pessoas fogem. E eu dou por mim, nos últimos anos, a só olhar assim, eu olho para as grandes coisas, assim, eu no IRS tenho poucas despesas de saúde. Felizmente não tenho tido doenças, mas eu de antes, mesmo não tendo doenças, fazia tal prevenção e não faço. Não faço prevenção, prefiro
pago um almoço ou dois a mim próprio e à família e não faço prevenção. Claro, podia se calhar pago isso ou não, mas pronto. Agora, o que é certo, e aquilo que o Paiva estava a querer dizer, é que isto da saúde não está bem. Não está bem porque as pessoas pagam para o Sistema Nacional de Saúde e deviam ter direito à saúde. E aquilo que se passou, na minha experiência, também posso falar disso, e portanto, aos tais especialistas disto, e os tais gestores da saúde, secretários de Estado, ministros, etc., eles podem saber tudo. Agora, eles não sabem, se calhar, é a realidade. É que, por exemplo, eu de antes fazia exames, chegava ao Hospital de Torres Novas, marcava os meus exames de saúde e pagava uma taxa correspondente à ADSE, pagava com certeza o resto, e no fundo era tudo dinheiro do Estado, porque, vamos lá ver, essa história também, a ADSE, a Segurança Social, é tudo dinheiro do Estado, é tudo do Estado, claro. E portanto nós pagamos nos nossos descontos, os trabalhadores todos, sejam do Estado ou seja dos privados, para o sistema que sustenta o Serviço Nacional de Saúde. Agora, houve aqui alguns governos, e há algum tempo, e isto não tem nada a ver com o partido A ou B, tem partido, com todos os partidos e com as perspectivas que têm, de vez em quando dão mais gás aos privados, outra vez tiram gás aos privados. E houve aqui privados que se meteram a fazer saúde e que pretenderam determinados lucros e que se esqueceram, se calhar, daquilo que interessava à saúde. E na organização entre o que é Estado e o que é privado, perdeu-se. Porque em Lisboa é muito fácil a gente optar por ir ao privado ou ao público. Agora, em Tomar não há privados para fazer. Portanto, as pessoas em Tomar que vão ao privado vão a Lisboa. Vão à CUF Lisboa. Não vão à CUF aqui do entroncamento. Mas deixa-me dizer uma coisa. Mas o que está aqui em debate, como sabe, e a Câmara Municipal, desde o seu tempo, e continua meu, que sempre levantamos a questão e dissemos-lo aqui quando foi do anúncio do anterior secretário de Estado sobre o investimento que iam fazer na urgência em Abrantes, é que ao fazer a urgência em Abrantes está, no fundo, a fazer com que não vá ninguém à urgência de toda a área do Médio Tejo mais populosa, que é esta área de Tomar, Torres Novas, ou seja, está a persistir este problema. Está a fazer a urgência onde não estão as pessoas. Exatamente, está a persistir este problema e, portanto, a criar condições para quê? Aquilo que já se disse, que é que quem se sente com maiores dificuldades tem de recorrer a Leiria ou recorrer a Coimbra ou até recorrer a Lisboa. E, portanto, este aspecto, ou seja, e eu comecei por a questão dos impostos para dizer o seguinte, é que tudo pessoas que estão a pagar impostos. Um indivíduo que recebe 1.000 euros está a pagar, ou seja, só para a Segurança Social está a pagar este 110. Poderão dizer-me assim, mas isso é só para a Segurança Social, é para garantir a reforma dele no fim. Por amor de Deus, estamos aqui... Então, ainda há o IRS associado a estes 1.000 euros. Agora, os outros impostos todos que a gente paga. Exatamente. O Alexandre agora fez-me lembrar o seguinte. Eu vou-lhe dar este exemplo. E no caso dos professores, isto acontece em muita gente. Imagina agora uma pessoa que vive em Castelo Branco, ok? Um jovem está a dar aulas em Castelo Branco, resolveu comprar uma casa, ok? Compram uma casa, é lá onde vão viver para o resto da vida, mas a mulher precisa de se candidatar para ficar efetiva noutro local, ok? E, portanto, tem de se deslocar. E eu vou-lhe dizer, há um caso concreto aqui em Tomar que até nem era professora. Trata-se de uma pessoa que houve uma empresa que se deslocalizou de Tomar para Sintra, esta que encerrou ali perto da Platex, que estava ali na zona dos... a fábrica dos óleos. Exatamente, na fábrica dos óleos, ali, que era de impressão. E, portanto, a pessoa desloca-se para outra... Deslocam-se de Tomar para outro local. Então, vamos agora olhar para a questão. Então imagine, tenho uma casa e para todos os efeitos tenho um empréstimo. Imagine que paga desse empréstimo 350 euros desse empréstimo da sua casa. Ok? E portanto, como é agora, quando for para outra casa, porque vai viver para outra cidade, chega a outra cidade e o que é que lhe vai acontecer? Tem de arrendar a casa, a menos que venda esta. Mas imagine que não quer vender porque vai ser aqui que se vai radicar e, portanto, não quer vender. Portanto, chega lá e aluga uma casa por os mesmos 300, 350, não me interessa. Passou a ter 700, porque, para todos os efeitos, paga ao banco a sua própria casa e está agora a pagar uma renda durante 1 ano ou 2, se estiver a dar aulas durante 1 ano ou 2 ali, mais 350, ok? Então agora vamos ver a ótica do Estado em relação a esta pessoa, que não se pode dizer que é uma pessoa rica. O que se pode dizer é que esta pessoa já não comprou casa com o empréstimo porque não tinha dinheiro para o empréstimo. Portanto, não é rico. Segundo ponto, passou a pagar renda
mais 350 euros, portanto, duplicou o encargo com a habitação. Portanto, passou a ter 700. E agora sabe como é que o IRS olha para estas coisas? Diz assim, meu amigo, a pessoa para resolver este problema não tem mais nada. Aluga a casa onde estava, não é? Para tentar cobrir aqueles 350, certo? E, portanto, quando aluga a casa, imagine que aluga até por 400. Aluga por 400, sabe o que é que o IRS lhe diz? 400 vezes 12 meses são 4.800 euros. Dê para cá 28% disto, ou seja, 3 meses desse, o Estado diz, dê para cá. E pega nos seus 350 euros do aluguer e diz assim, meu amigo, você no máximo desconta 500 euros. E se for casado, consta 250 cada um. Claro. É sempre a levar dinheiro. Ora, qual é a questão? Então não me diga que o próprio Estado, sendo uma pessoa de bem, não sabe perceber que de um lado mas o pai está uma pessoa que está a pagar uma casa que é a sua residência habitual e tem de se deslocar e está a pagar uma nova renda. Portanto, se isto é verificável sem nenhum problema, porque é que não consegue com que uma coisa abata na outra? Porque eu vou-lhe dizer, assim até era um incentivo para que o indivíduo que está a arrendar a casa dos 350 fosse obrigado a passar recibos a essa pessoa. Mas, pai, para quê? Para que conseguisse dar o desconto. Assim, o que temos é pessoas que estão com duplos encargos e, se arrendarem, ainda têm o problema de ter de declarar em cima do próprio salário sem poder descontar na totalidade a renda que estão a pagar no outro lado. Portanto, esta injustiça que eu acho que persiste nesta lógica é muito a semelhança com o que nos está a acontecer na saúde, que é descontos em cima de descontos e depois você chega à hora. Porque quando é que chega a hora? É evidente. Há gente que tem a infelicidade de ficar doente quando é novo, não é? Sim. Mas a maioria das pessoas começa a adoecer quando tem mais idade, quando tem menos recursos. E quando passa... Mas é que tem menos recursos. Tem mesmo menos recursos. Pois tem. Está bem, mas descontou uma série de tempo, quer ele, quer a empresa, por ele, não é? E estou-lhe a dizer, nesta proporção, portanto, e eu quis dar o exemplo dos 1.000 euros para mostrar que estão aqui 120 mil euros só para efeitos de segurança social. Já não estou a falar no IRS associado a isso. E os IVAs que paga a todo caminho? Vai tudo parar ao Estado. Exatamente. A questão, eu só tenho aqui, por exemplo, há bocado dizia e tenho dito muitas vezes, eu tenho às vezes umas divergências que de vez em quando aqui e ali com o Paiva, o resto estamos de acordo. Estou de acordo em tudo, só naquela em que ele ainda acha que o Estado é pessoa de bem. É que eu já não acho. O resto concordo consigo. Mas você, essa é a grande divergência. Você ainda está naquela fase em que acha, e fica bem dizer isso, mas eu não me importo ficar mal na fotografia. Eu não acredito que este Estado português seja uma pessoa de bem. Porque o não é. Eu tenho casos concretos em relação a mim. À minha reforma, por exemplo. Pois. Acha que é uma pessoa de bem quando eu hoje recebo menos 100 e tal euros do que recebi há 20 anos da minha reforma. Portanto, estamos conversados sobre pessoa de bem do Estado. Eu entendo que o Estado não é uma pessoa de bem. Partindo daí, que é uma base diferente, você ainda está a querer, eu não estou a dizer que você acredita, ainda está a querer que o Estado seja pessoa de bem, que é a nossa diferença. Mas eu já não estou aí, e já nem acredito que enquanto for vivo, nem que dure até aos 110, o Estado seja pessoa de bem. Também já vou à frente. Agora, aquilo que o senhor diz aí, e está correto e que eu subscrevo... Onde é que está o direito à habitação neste caso? O direito não há direito à habitação nenhum. Não há direito a nada, porque você dizia assim, quando uma pessoa chega à idade da reforma, normalmente tem menos dinheiro, porque tem menos rendimento, porque sempre, tal como você e eu e a esmagadora maior parte das pessoas, às vezes até as pessoas, uma vez falava, nunca me esqueci de uma conversa que tive com o Luís, o ex-presidente da Junta da Câmara de Ferreira. Um dia encontrei já lá a presidente e ele falava assim, para esta malta diz umas coisas da gente. Luís Pereira. E eu dizia, Luís, pois é que, os gajos esquecem-se que eu fui presidente da Câmara, mas eu fiz isto e aquilo e aquilo outro, quer dizer, trabalhou, continuou a trabalhar, até faz agricultura. Eu produzia por ano, agora há pouco tempo, quilos e quilos de limões que vendia. E eu dizia assim, Luís, também eu quase toda a minha vida tive 2 empregos. E as pessoas desconhecem isso, não têm que conhecer, mas desconhecem que muitas vezes a gente para ter qualquer coisinha e tal tem 2 empregos. Agora chega uma altura da vida em que a gente já não tem direito nem a um, quase. E até a reforma não cortam. E quando um tipo se continua a precisar de dinheiro, porque tem despesas, tem menos despesas, evidentemente, mas
as coisas mudaram dentro, e depois tem mais despesas na saúde, que é o que o Paiva estava aqui a dizer. E quando as pessoas têm mais despesas na saúde, é quando realmente têm menos saúde. Saúde em termos da prestação de saúde, ou aquilo que se disse aqui, e a gente já tinha discutido isto, de fazer investimentos numa urgência onde não estão as pessoas e deixar onde estão as pessoas, que é o caso de Mário Torres Novas, e entroncamento e hora, etc., sem sistema de saúde, é realmente uma aberração. E a utilização dos recursos. Agora não a pensar o Lisboa e Val do Tejo em criar mais camas para isto, e mais programas para aquilo, e mais serviços para aqui, e mais serviços para lá. E articular. E por outro lado andam a pressão sobre os privados que querem as tabelas dos prestações de saúde mais elevadas. Isto tudo, a ADSE nós pagamos mais, houve um governo que nos subiu com participação da ADSE para valores que dá lucro, a ADSE dá lucro, quer dizer, é necessário tirar... Já ouviu dizer que iam baixar, é? Pô, já baixaram? Não baixam. Já baixaram? Não, fizeram umas contas, vieram ao bolso do Não sei se viu a reformado. notícia que veio no público aqui há 2 ou 3 dias, que o ano dos impostos mais elevados foi 2017. Claro, também, mas por isso é que eu já não acredito no tal Estado. Você às vezes ainda está E pronto, e depois teoricamente estamos num tal estado de graça que é aquele show-off que depois resulta em coisa nenhuma, porque o que é que acontece? Mas façam como eu, quando eu recebo a pensão e quando vou levantar à caixa, que eu já não vou aos bancos, porque os bancos também já não servem para nada, vou à caixa de multibanco, relaciono-me com a caixa de multibanco, de vez em quando peço o extrato, para ter a antecipação do extrato, e vejo quando é que me receberam, e quando é que o que eu recebi. É menos do que eu recebi há 20 anos. Ora, nos últimos 20 anos subiu tudo. Claro que eu aqui há uns tempos não dava tanta importância porque tinha outro trabalho. E quando eu tinha outro rendimento e outro trabalho, eu até desperdiçava isso. Eu sou um tipo desprendido das coisas, mas mesmo desprendido. Agora sou confrontado com o papel do multibanco. É lá, mas o Estado pagou-me menos. Mas, Alexandre, nós competimos... Já recebeu o IMI para pagar. Recebi há pouco, ainda hoje recebi o e-mail para pagar o IMI. Eles não se esquecem disso. Veja lá se eles se esquecem disso. Já lá está. Claro. Mas sabe, eu estou a dizer isto porque eu acho que esta questão da urgência é grave. Tem de se ir insistindo. É que isto não é uma questão política. Exatamente. Isto não é política partidária. Isto é uma questão de vida das pessoas. Dou-lhe este exemplo. A minha nora. Já nem é só qualidade de vida, é vida. A minha nora trabalha numa multinacional. E trabalham a partir de casa. Portanto, é na área informática, etc. E, portanto, é a Oracle, é uma empresa multinacional. E fazem reuniões anuais. A escolha do local onde fazem as reuniões é em função do maior número de empregados que vai reunir daquele grupo. Ou seja, se há 20 de Portugal, 3 de Espanha, o natural é que seja em Portugal. Se há 200 da Índia e 3 da Europa, o natural é que seja na Índia. E, portanto, para quê? Para diminuir custos do próprio serviço e prestar um melhor serviço. E eu pergunto-me onde é que está este estudo no que diz respeito à tal decisão agora, decisão no início e decisão agora de reinvestimento nós já demos aqui o nosso parecer. Hospital da Branca. Demos aqui o nosso parecer sobre isso. É que não foi só uma opinião, nós claro. demos o nosso parecer. Parece-nos que onde existe mais peso político é que a coisa está resolvida. Pronto, exatamente. Estou a recordar, acho que temos que terminar. Alexandre, ainda uma nota sobre a Misericórdia, não é? Não, eu queria só aproveitar para dizer uma coisa que é assim. A Misericórdia é uma instituição que muitas vezes não se fala muito e quando tem notícias, às vezes não são as notícias positivas. Eu queria só, aproveitando que esta semana houve a Assembleia Geral da Misericórdia e em que foram aprovados os relatórios de contas e como há notícias sobre as contas, eu só queria dizer isto fazendo a afirmação e solicitando às pessoas que me ouvem que as ouçam no bom sentido, que é, as contas foram aprovadas, claramente aprovadas, são contas que mostram dificuldades da Misericórdia, mas são dificuldades que nós temos todos os órgãos sociais da Misericórdia, todas as pessoas que estão na Misericórdia e com disposição de continuar a assegurar que a Misericórdia tenha soluções e além disso, temos a informação toda, as pessoas não têm, mas eu quero esclarecer-las que têm e que devem começar a ter essa informação. Há soluções e há caminhos que vamos percorrer para inverter e para dar mais solidez à Misericórdia. Portanto, a Misericórdia não corre perigo nenhum, tem dificuldades, mas toda a gente tem dificuldades, tem alguma dificuldade, mas tem soluções e tem meios para superar esta dificuldade. Portanto, eu só dizia isto e pedi às pessoas que ouvem isto para terem nota que estou a dizer isto
com o interesse que tenho por estar envolvido, mas também o interesse que uma instituição que o peso tem a Misericórdia seja olhada não levianamente, mas seja olhada com muita atenção. E espero que a Misericórdia, de agora para o futuro, também se preste a dar mais informação do que se passa, porque não é só saber umas notícias de vez em quando, e quando a gente tem um problema, sabe-se ter um problema. Não, quando a gente também não tem problemas, saber-se. E, portanto, quando nós estivermos numa situação melhor, a população deve saber que estamos numa situação melhor. Agora, não estamos numa situação aflitiva, não estamos numa situação difícil do ponto de vista de ponha em causa o funcionamento da Misericórdia. Quando se diz que temos de ter uma boa gestão de recursos e ter menos recursos humanos, não quer dizer que haja estes despedimentos do pessoal que lá está a trabalhar, porque o pessoal que lá está é essencial, aquele que é necessário até na base legal que tem que lá estar. Agora, não podemos é ter pessoas a trabalhar que, além daquelas que são precisas, portanto, tem que haver uma boa gestão das coisas, e é isso que a gente está a implementar e a fazer na Misericórdia. Há um conjunto de pessoas que têm estado atentas, que estão atentas e sabem das soluções, e estamos a trabalhar noutras soluções que a seu tempo a comunidade vai ser informada, e portanto eu alerto que vai haver um tempo novo e que se espera. Essa é a vontade, não é só a minha vontade, eu não estou a falar em meu nome, estou a falar em nome dos órgãos sociais todos, da mesa da Assembleia Geral, do definitório e da maior parte da Irmandade e da maior parte das pessoas que estiveram na Assembleia Geral, que ficaram esclarecidas, julgo muito bem esclarecidas sobre o que se passa, e portanto eu alerto, chamo a atenção das pessoas para estarem atentas ao que se passa na Misericórdia, atentas àquilo que se diz, mas também deixar esta tranquilidade que as soluções vêm aí e estamos a trabalhar nas soluções, e portanto a Misericórdia não corre perigo, é aquilo que no fundo eu quero dizer às pessoas. Muito bem. Eu, se não se importa, era só desejar uma boa Páscoa a todos os nossos ouvintes, esperar que estes temas que nós aqui abordamos, o do rio, dos incêndios, o que diz respeito a esta questão da urgência, sejam temas, no fundo, que só alertam as pessoas para que estejamos todos informados e o Conselho seja cada vez melhor. No entanto, isto não quer dizer que nos estejamos a esquecer de que estamos todos hoje a viver a Páscoa de 2018 e, portanto, desejar a todos uma boa Páscoa. Igualmente uma boa Páscoa, e que as amêndoas doces da Páscoa tradicionais mantenham a boca doce o resto do ano. Uma boa Páscoa também, também para aqueles que naturalmente nos acompanharam e continuam a acompanhar aqui na emissão da ERTE. E é tudo. O Conselho em Revista desta semana fica por aqui. Voltamos de hoje a 15 dias.